Oi, pessoal, tudo bem? Olha que linda que ficou minha blusa. Gente, eu estou impressionada como a gente consegue fazer peças tão maravilhosas. Se eu falar para vocês quanto que eu paguei nessa blusa, vocês não vão acreditar. Eu já vou mostrar o rótulo para vocês com preço. Então, bora, pessoal, aprender a fazer tricô. Aqui no canal tem vários vídeos ensinando a fazer o tricôzinho do zero, desde colocar os pontos na agulha, arrematar os pontos, fazer o ponto meio, o ponto tricô. Vocês aprendendo o básico, vocês podem dar asas à imaginação e fazer o que vocês imaginarem, pessoal. Assim que eu coloquei essa blusa, o meu filho disse: "Mamãe, por que você tá com asas?" E ele ficou falando que eu não faço blusas tão bonitas para ele. Então eu achei o máximo, gente, porque eu queria mesmo fazer uma blusa que aparecesse bem as mangas morcego. E o resultado foi incrível. E como vocês tinham me pedido para fazer de mangas longas, eu fiz esta com essa intenção. Também para mostrar para vocês que a gente faz o comprimento que a gente quiser da manga. Nesta aqui eu preferi fazer um pouquinho mais curta para ficar diferente da próxima blusa que eu vou postar também no canal. Já tem uns shorts aqui no canal que eu mostrei essa outra blusa que eu estou fazendo, que vai ser manga comprida mesmo. Mas esta aqui, se vocês quiserem fazer desse mesmo modelo, manga um pouquinho mais comprida até o punho, é só continuar subindo mais algumas carreiras. Eu acredito que com umas 8 carreiras já dá o tamanho certo para alcançar o punho, assim ela vai ficar de manga longa mesmo. Ou ainda temos outra técnica que a gente vai aumentando os pontos de uma vez só. Já tem essa técnica aqui no canal, nos shorts que eu fiz, mas eu vou explicar também para vocês no final deste vídeo. Porque se vocês quiserem fazer uma blusa mais curta, aí vocês têm que usar essa outra técnica, tá bem, pessoal? Porque esta aqui fica esse blusão maravilhoso, super chique, né? Então, se vocês quiserem fazer mais curta, usem esta técnica que eu vou explicar no final do vídeo. Ou esperem o próximo vídeo que eu vou postar, que eu vou explicar tudo direitinho para vocês. Gente, essa blusa é muito fácil mesmo de fazer. Não tem segredo nenhum. Para os iniciantes, eu acho que é muito fácil. E vocês me falaram, pessoal, da espessura da linha. Como que a gente deve saber qual a linha que a gente faz para deixar ela com caimento bonito. Então, eu quis mostrar para vocês aqui com 2 fios. Eu vou fazer 2 fios juntos, ela vai ficar bem grossa. Então, o segredo não é o fio, o segredo é a agulha. Se vocês quiserem a blusa mais soltinha, mais fofinha, vocês têm que escolher uma agulha mais grossa. A outra blusa que eu fiz aqui, que eu postei no canal, era uma linha bem fininha, mas mesmo assim a agulha que eu usei para fazer foi uma agulha mais grossa para dar um caimento bonito. Então, por exemplo, se a gente pega uma agulha muito fina para fazer com 2 fios, por exemplo, ela ia ficar dura, ia ficar espessa, não ia ter esse caimento fofinho. Então, vocês fazem uma amostrinha e vão testando, pessoal. Tem que ficar macio, sabe? Quando você toca assim, você não sente aquela coisa dura. Você sente ela bem macia. Faz uma amostrinha pequena e vão fazendo os testes com agulhas para vocês irem sentindo na mão. Porque de toda forma, a gente vai ter que fazer a amostrinha. Eu coloco sempre uns 10 pontos e faço uma amostrinha com a agulha e com a linha que eu for utilizar. Para fazer o teste do caimento e também para fazer a contagem dos pontos que a gente vai precisar colocar na agulha. Eu vou deixar um link na descrição da outra blusa manga morcego que eu fiz, que eu explico direitinho como saber quantos pontos colocar na agulha. E como fazer a amostrinha e como medir, pessoal. Porque essa é a maior dificuldade para a gente conseguir fazer a blusa corretamente, mas é fácil demais. É só seguir o que eu explico nesse outro vídeo que eu vou deixar o link na descrição. E vou deixar também na descrição a playlist com todos os vídeos para vocês aprenderem a fazer o tricô do zero, tá bem? Então, pessoal, a primeira coisa para começar a fazer esta blusa é saber quantos pontos a gente tem que colocar na agulha. Como esta blusa vai ficar mais comprida, porque a gente tem que fazer até o punho, vamos subindo, aumentando pontos até o punho, então temos que medir mais ou menos aqui onde eu estou medindo, olha. Vai dar quase em cima do quadril. Então, para mim, deu mais ou menos 49, 50 centímetros. E a gente deve medir logo de imediato também o tamanho do comprimento das mangas que a gente quer. Coloca a trena assim, olha, de um lado do corpo até o outro e mede. Para esse comprimento que eu quis fazer, deu 108 centímetros. Mas se vocês quiserem fazer até o punho, pessoal, aí vocês medem desde o punho até o outro lado. Estou pedindo ajuda aqui pro meu filho, pro meu marido, para me ajudar a medir, porque sozinha eu não ia conseguir, pessoal. Então, de um punho até o outro lado, até o outro punho, ficou aqui, olha,
126 centímetros. Então, a gente começa a medir a parte de baixo para saber quantos pontos a gente precisa colocar na agulha. A gente faz a amostrinha e vamos nos basear pelos centímetros que deu na parte de baixo, segundo eu mostrei para vocês. Já pode medir diretamente pela trena, não precisa medir no corpo, gente, é a amostrinha. Pega a amostrinha e vai dando voltas, estica um pouquinho a amostrinha, dando voltas até chegar aos centímetros indicado. Depois é só calcular os pontos para saber quantos que tem que colocar na agulha. Do mesmo jeito que eu explico no outro vídeo, pessoal. Só que aquela blusa ficou mais curta, então tem que ser os centímetros que deu para vocês perto do quadril. Aí a gente vai subindo até chegar ao comprimento que a gente quer da manga, entendeu? A gente tem que calcular, por isso que a gente tem que medir logo o comprimento da manga para saber até onde a gente vai subir. E essa eu fiz um decote canoa. Se vocês quiserem fazer o decote V, se baseiam pelo outro vídeo também, tá bem, pessoal? Então, bora fazer! Então, gente, olha, vou começar aqui a fazer a blusa. Já fiz aqui a primeira parte, a parte da frente ou das costas, né? Porque eu vou fazer igualzinha, dá igual, então. E aqui, olha, eu não fiz barra 1 por 1, fiz já direto. Uma carreira em ponto meia e outra carreira em ponto tricô. Com uma agulha bem grossa, número 10. Porque eu vou utilizar 2 fios para fazer essa blusa, para mostrar para vocês que a gente pode fazer com o fio que a gente quiser. Vou fazer com menos pontos na agulha. Tô misturando aqui, olha. Ela até é um pouquinho diferente da outra, olha. Uma tá mais clara que a outra, mas é porque eu não encontrei mais, gente. Eu fui comprar na loja desta aqui e já era um pouquinho diferente, olha. Um pouquinho mais clara. Mas não tem problema, porque como eu tô mesclando, ela vai ficar harmônica, vai ficar bonita também. Então, eu vou colocar, pessoal, o mesmo tanto que eu coloquei nessa da frente. Vou colocar 43 pontos na agulha. E vou, então, fazer com 2 fios, olha. Só junto assim os 2 fiozinhos, um de cada novelo. Vou deixar aqui um espacinho pra gente fazer os 43 pontos, que foi o equivalente aos 50 centímetros do meu quadril. Assim, né, gente, olha. E aí, vai puxando, puxa aqui um pedaço pra gente colocar 43 pontos, olha. Porque a linha vai ficar bem grossa, né, com 2 fios. Então, por isso que eu vou fazer com a agulha número 10. Então, gente, eu coloquei 43 pontos. Eu estou acostumada a colocar nas minhas blusas 60 pontos. Só que é só uma linha, geralmente, dessas, né, olha. Então, ao fazer com a agulha número 10, dá um caimento melhor, vai ficar bem soltinho. Porque não é só um fio, são 2 fios, fica bem grosso. Agora, como eu vou colocar 43 pontos, eu vou fazer com a agulha número 10, vai render muito mais. E vai ficar com caimento maravilhoso. Então, vocês, pessoal, têm que fazer como explicado no início do vídeo. Mas se eu fosse fazer, por exemplo, essa blusa com somente um fio, eu iria utilizar a agulha número 5 e eu iria colocar, pessoal, 60 pontos na agulha na mesma, para o tamanho P, porque eu sei que com este fio daria certo 60 pontos. Para o tamanho M, 70 pontos, tamanho G, 80 pontos, tamanho GG, 90 pontos. Para uma linha de espessura média. Se vocês ficarem com alguma dúvida na espessura da linha de vocês, então fazem a amostrinha, do jeitinho que eu explico no outro vídeo. Ok, gente? Mas se ficarem ainda com dúvidas, podem deixar nos comentários que eu vou respondendo vocês. Se vocês não sabem fazer os pontos principais do tricô, ponto meio, ponto tricô, colocar os pontos na agulha, vou deixar também um link na descrição, pessoal, de uns vídeos que explica direitinho como colocar os pontos na agulha, como fazer o ponto meio, o ponto tricô, como arrematar os pontos, tá bem? Então, eu vou fazer aqui 43 pontos, olha. Pego assim, puxo e vou fazendo aqui 43 pontos. 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 39, 40, 41, 42, 43. E agora, gente, a gente vai fazer uma carreira de ponto meia e uma carreira de ponto tricô. E aqui na lateral, a gente vai aumentar um ponto de cada lado. E a gente não vai aumentar ainda, porque é a primeira, né? Então, essa carreira aqui a gente vai fazer normalmente em ponto meia, olha. Aperta um pouquinho aqui pra ficar certinho aqui na ponta. Vou fazer toda essa carreira em ponto meia. Aqui não tá dando pra ver direito, pessoal, o ponto meia, mas na próxima carreira vocês já vão ver melhor. E peço desculpas, pessoal, porque, olha, não ficou muito boa essa filmagem. Mas pra frente ele vai ficar um pouquinho melhor, graças a Deus. Então, eu vou fazer essa carreira até o final e já volto pra mostrar pra vocês a segunda carreira.
Tá ficando assim, gente. Já estou chegando no final da carreira, pessoal, olha. Vou fazer aqui esses 2 últimos pontinhos em ponto meia. Com a agulha grossa, fica um pouquinho difícil tirar os pontos. A segunda carreira já fica mais fácil. E a próxima carreira todinha em ponto tricô. Então, vou virar. E esta todinha em ponto tricô, né? Então, pego assim e vou fazendo toda a carreira em ponto tricô. Aperto bem esse primeiro. Vou fazer, então, a carreira até o final, gente, tá? Já tá ficando igualzinho, ó. Né? Só vai ficar um pouquinho mais clara, porque eu tô mesclando as duas linhas, né? Uma é a linha igualzinha a essa e a outra é um pouquinho mais clara, ó. Mas vai ficar bonita também. Então, eu faço agora essa carreira normalmente até o final em ponto tricô, tá bem, gente? E já volto com vocês pra mostrar a próxima, que a gente já vai começar a fazer os aumentos em todas as carreiras do lado direito do trabalho, do lado do ponto meia, a gente vai aumentar um pontinho de cada lado. Tá bem? Até já, então. Já estou chegando no final da carreira. Vou fazer aqui os últimos pontinhos em ponto tricô. Agora, viramos. E vamos aumentar um pontinho de cada lado. Então, para aumentar, a gente faz assim. Faz o primeiro ponto, normalmente. E agora, vamos aumentar um pontinho de cada lado. É só fazer assim com a agulha, pessoal, olha. Faz assim, segura e continua fazendo os pontos meias, olha. Essa toda em ponto meia. Aí, aquele pontinho vai ficar aqui, ó. Né? Aí, do outro lado, a gente vai aumentar também um pontinho. Então, daqui a pouco eu já paro pra mostrar pra vocês também do outro lado. Já estou chegando aqui no final, pessoal, olha. Passo aqui o penúltimo ponto. E agora, eu vou aumentar também um pontinho desse lado. É só fazer assim, ó. Segura e continua fazendo o último pontinho normalmente, olha. Assim, ficou um pontinho desse lado e um pontinho a mais desse lado. Agora, viramos e vamos fazer o lado avesso, normalmente, todo em ponto tricô. Faço o primeiro ponto. E para fazer esse ponto a mais, a gente põe aqui a linha pra cá, olha, dá uma puxadinha aqui, pra segurar esse ponto assim, pra ele ficar mais frouxinho, ó. Aí, solta. E faz esse ponto normalmente, em ponto tricô, né? Agora, eu vou fazer a carreira toda normal, pessoal, em ponto tricô. E assim vai, pessoal. Em todas as carreiras do lado direito, onde tem o ponto meia, a gente vai sempre aumentar um pontinho. Um ponto de cada lado. Porque a gente vai subindo, subindo, sempre aumentando, até chegar em cima aqui, ó. Quando chegar aqui, aí a gente para de aumentar e muda aqui o ponto, pessoal. E aqui não vai ter nenhuma diminuição, porque eu não fiz a cava do decote, né? Só se vocês quiserem fazer a cava do decote, aí vocês têm que começar a fazer o decote segundo o corpo de vocês, a partir da onde vocês querem. Mas eu vou deixar o link na descrição da outra blusa que eu fiz com decote V, tá bem? Como essa não teve decote, olha, fiz retinha mesmo. Fui subindo reto e depois aqui dos dois lados tem que deixar esse ponto diferente só pra colocar aqui na manga, ó. Vai ficar assim. Vai ficar assim na manga, ó. Tá bem? Então, vamos seguindo, pessoal. Já estou chegando no final, pessoal, da carreira, olha. Aqui é a mesma coisa, olha. Põe a linha pra cá, segura e faz esse ponto normalmente, olha. Este e este outro, né? Agora, viramos e vamos aumentar de novo. Todas as carreiras desse lado aqui, em todas as vezes que a gente for fazer o ponto meia, a gente vai aumentar os pontos. Então, fiz já o primeiro, faço aqui meu aumento, seguro e continuo até o final. Ali no final, vou aumentar de novo mais um. Vou mostrar pra vocês mais uma vez, tá bem, gente? Aí, vai ficando assim, ó. Igual aqui, ó. Tá vendo?
Ele vai aumentando, aumentando, até chegar no punho. Vou fazer até o final dessa carreira e mostro pra vocês mais uma vez, tá bem, gente? Já está chegando de novo aqui no finalzinho, olha. Faço esse ponto, faço o meu aumento, seguro e faço o último ponto meio normalmente. E agora viro e vou fazer essa carreira toda em ponto tricô. Primeiro ponto, seguro para fazer esse, puxa aqui um pouquinho, ó. Aí já dá para fazer o ponto. Então, agora vamos seguindo, pessoal. Sempre dessa maneira, até alcançar os centímetros necessários, segundo o comprimento da manga que a gente deseja. Vai ficar um pouco pesado, pessoal, na agulha. Mas eu consegui fazer tranquilamente, não ficou muito difícil, não. Mas eu vou mostrando aqui pra vocês lá no final, porque depois a gente vai ter que mudar o ponto ali da manga. Quando alcançar o tamanho que a gente quer, aí a gente já muda o ponto. Então, pessoal, olha, tá ficando igualzinho. Aqui os mesmos aumentos, aqui, ó. Tá ficando só um pouquinho mais claro do que esta, né? Mas vai ficar bom, pessoal. E aqui tá ficando igual, olha. Então, vamos continuando, pessoal, olha, sempre aumentando deste lado. Um pontinho de cada lado. E o outro lado, a gente não faz nada, só segue aqui os pontos do lado avesso, fazendo ponto tricô, né? Até já. Então, gente, olha, já subi aqui a quantidade necessária, que eu fui me baseando pela primeira parte da blusa, né? Mas vocês têm que ir se baseando na primeira parte com a trena. Vocês querem aquele tanto de centímetros, então vão se baseando. Quando vocês verem que já chegou mais ou menos nos centímetros que vocês querem, então vocês têm que tirar os pontos da agulha em uma outra agulha, dividir o trabalho em três, somente para medir. Então, eu comecei a fazer a carreira normal, fiz até encher uma agulha, depois eu tirei os pontos para uma terceira agulha, que eu peguei, seja de qualquer tamanho que for, só para medir, e deixei os pontos na agulha, os que sobraram, né, na terceira agulha. Então, tem que ir dividindo os pontos nas 3 agulhas, somente para poder esticar esse trabalho. Uma vez que vocês conseguiram esticar bem o trabalho, pessoal, vocês medem na trena, tá bem? Então, eu dei uma esticadinha aqui no trabalho, olha, para medir segundo a blusa de baixo. As 2 agulhas dos lados são a número 10 e a do meio a número 5. Ou ainda, pessoal, vocês podem tirar todos os pontos da agulha e medir, olha, do jeito que eu tô fazendo aqui. Mede segundo os centímetros que vocês querem fazer, né? Depois é só voltar a colocar os pontos na agulha e continuar fazendo. E eu me dei conta, pessoal, que a gente precisa fazer um pouco maior do que a gente mede, porque no corpo, na hora que a gente coloca as costuras, ele tem essa curva do ombro e tudo, apesar de que quando a gente mede não dá muita diferença, no corpo deu diferença. Então, a gente tem que fazer uns 8, 10 centímetros a mais do que a gente mediu. Eu queria fazer com 108 centímetros, só que eu tive que fazer com 116 para poder bater certo. Então, fazem um pouquinho maior, pessoal. Então, eu estou medindo aqui a segunda parte na primeira, né, gente? Vocês vão medir somente a parte de cima na trena para fazer a primeira parte. E depois a segunda parte, vocês já fazem assim, olha, vai medindo na segunda. Eu coloquei assim, fui colocando pertinho, juntando direitinho, para saber o comprimento que eu tinha que fazer, olha, para ficar idêntica à outra. Então, deu para ver que ainda não chegou o tanto necessário, que eu ainda tenho que continuar fazendo mais um pouco. Olha, eu vou medir aqui com os dedos, deu 3 dedinhos ainda que eu devo continuar fazendo, continuando aumentando os pontos e depois que eu vou mudar o ponto. Então, quando eu estava fazendo a primeira parte, eu já me dei conta que os 108 centímetros não iam ficar bom, porque eu fui colocando na parte da frente do corpo, eu fui medindo. Meu marido me ajudou a segurar, eu fui colocando, fui vendo se estava do tamanho que eu queria, do comprimento da manga que eu queria, né? Então, fazem assim também, pessoal. Então, gente, tá assim, né? A gente tirou aqui todos os pontos, só para medir, né? Já vimos que está certo. E agora, então, vamos colocar os pontos de volta para poder continuar o trabalho a partir daqui, né? Então, vamos colocar aqui todos eles de volta, olha só, voltando assim, ó. Pega por trás e volta a colocar, que daí ele já fica na posição correta, ó.
Pega por trás, volta a colocar. Pega por trás, volta a colocar. Assim vamos fazer com todos, tá bem? Ó, esse tá torcido, então vai assim, ó. Vai pela frente, ó. Quando tá torcido, né? Então, vamos colocando todos os pontos aqui. Eu vou colocar todos e já volto pra continuar, tá bem, gente? Então, pessoal, aqui a gente vai colocando todos, olha, e aí ele vai ficando, vai segurando com o dedo aqui, ó, pra eles não saírem, né? Olha, já ficou bastante aqui. Aí, agora eu dou uma puxada assim, ó, né? Aperto na mesa assim, ó, e puxo. Porque eles estão pesados, que tem bastante ponto na agulha, né? Então, agora já terminei aqui, pessoal, olha, é bem fácil. Vai segurando com o dedinho aqui, ó. Falta só alguns aqui. Já é o último, ó. Tirei a agulha, né? Aperto aqui na mesa, ó, pra ele descer bastante, senão depois fica caindo da agulha, porque essa agulha é muito grossa. Tudo depende da agulha que vocês forem trabalhar, gente, porque essa agulha aqui que eu tô trabalhando é super grossa, né? Então, agora, como eu mostrei pra vocês, a gente vai fazer aqui mais 3 dedinhos. Até vou colocar aqui um marcadorzinho, uma linhazinha aqui, pessoal, pra quem não tem o marcador, pode fazer assim, ó. Coloca uma linha aqui de outra cor, só pra gente saber, porque senão depois eu vou ter que medir de novo, assim eu já não preciso medir. Porque eu sei que deu 3 dedos, mas se vocês quiserem, vocês podem medir também com a trena, pessoal. Ver quantos centímetros falta e fazem os centímetros necessários, né? Marca assim, pra não precisar medir de novo. Então, vamos embora fazendo esses 3 dedinhos. E aqui tá um pouquinho pesado, né? Porque tem bastante pontos na agulha, mas eu vou seguindo normalmente, pessoal, olha. Deixo pendido assim, ou no colo, né? Essa parte toda pesada fica assim, e eu vou fazendo tranquilamente, pessoal, olha. Sigo fazendo. E foi super rápido, gente, pra fazer. Muito rápido mesmo. Tá vendo? Tá aqui a minha marcação. Vou continuar fazendo. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês quando eu já tenho que mudar o ponto aqui na lateral, tá bem? Segue aumentando os pontos aqui, desse lado do trabalho. Um pontinho de cada lado, né? Olha, aqui já aumentei esse pontinho também, ó. Do outro lado também. Vou aumentar mais um aqui quando chegar aqui, né? Vamos aumentando até chegar na hora de mudar o ponto. Olha, pessoal, já fiz aqui os 3 dedinhos necessários, olha. Então, gente, eu queria só mostrar pra vocês que quando a gente faz, assim, um trabalho pesado como esse, você não precisa puxar os pontos por aqui, ó. Você vai e faz assim, ó. Do jeito que eu tinha explicado antes. Coloca assim, em cima do colo, sabe? Eu geralmente estou fazendo assim sentada, eu coloco na perna e aperto e puxo todos os pontos. Aí fica mais fácil de continuar. Porque senão ele fica pesado, sabe? E aí, vai puxando os pontinhos assim e vai fazendo, olha, tranquilamente. A gente não precisa ficar segurando o peso, né? Olha, não tô segurando o peso tá todo aqui, ó. E na hora que precisa puxar, a gente faz assim, ó. Aperta ela assim, ó, e puxa, né? Vai puxando essa parte aqui pra não ficar cansada, senão pode ficar cansado porque ele fica bem pesado, né? Vou fazer essa carreira e mais uma. Porque a gente vai começar a mudar o ponto do lado direito, porque eu tô fazendo cordões de ponto tricô. Eu estou fazendo um pouquinho diferente da outra, da primeira que eu fiz, para ser um pouquinho diferente, pessoal, para vocês ir tendo mais ideias. Então, nessa, ao invés de fazer cordões de ponto meia, eu vou fazer cordões de ponto tricô, para vocês verem que fica praticamente a mesma coisa. E também, nessa, eu não fiz gola, não fiz decote V, para ser uma gola canoa, que vai ficar muito linda, e vocês também aprendem um outro tipo de gola, tá bem? Eu termino essa, viro, faço mais uma carreira de ponto tricô, e daí já volto para mostrar para vocês mudando o ponto. Então, nessa carreira, eu ainda vou aumentar aqui um pontinho de cada lado. E já na próxima, já não aumento mais os pontos, pessoal. É a última carreira que eu vou aumentar pontos. Agora, eu viro, faço a carreira em ponto tricô, normalmente, né? Essa carreira toda em ponto tricô. E na próxima, então, vamos mudar o ponto das laterais, tá bem? Já é a última carreira que a gente faz aumentos aqui, ó. Então, gente, olha, agora já virei, então, o trabalho, já fiz aquela carreirinha a mais, né? Já deu aqui meus 3 dedinhos, tá vendo? Tá aqui. E agora eu vou mudar, então, o ponto, olha. Vou fazer assim, olha, eu fiz pequenininho, pessoal, porque o meu punho é pequeno, olha. Então, pra mim, vai ficar bom assim, ó. Né? Agora, vocês fazem segundo o punho de vocês. Aqui eu deixei pequenininho, depois eu vou medir pra vocês. Então, eu fiz, e também aqui a quantidade de pontos, eu tô falando que eu fiz pequenininho só aqui, ó, na largura, né? Essa parte aqui. Essa parte aqui, que tem que ser o tamanho do braço, ó.
E essa parte aqui, vocês vão deixar o tamanho que vocês quiserem. Se quiserem deixar 4 pontos, 5, vocês fazem como vocês quiserem. Como é uma blusa bem grandona, grossa, né? Com 2 fios, então eu preferi deixar mais. Então, eu deixei 8 pontinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que a gente vai fazer em cordões de ponto tricô. E se vocês quiserem, então, deixar menos, ou 4, ou 5, ou 6, vocês fazem quantos vocês preferirem. Então, eu fiz aqui, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cordões de ponto tricô, que equivalem a 12 carreiras de ponto tricô. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui já arrematei os pontos. Eu fiz questão de deixar essa correntinha aparecendo, porque eu poderia também arrematar fazendo ponto tricô aqui, para não aparecer essa correntinha. Mas eu quis que aparecesse do mesmo jeito que eu fiz na outra, para ficar esse cordão aparecendo no braço, que eu acho muito bonito. Eu fiz igualzinho a outra. E aqui, pessoal, olha, vai ficar um decote canoa, super, super lindo. Então, vamos mudar agora o ponto aqui, pessoal, olha. É só virar o trabalho e começar a fazer aqui. Então, eu faço assim, né? E vou fazer 8 pontinhos em ponto tricô nas laterais. Tanto do lado direito quanto do lado avesso, sempre o ponto tricô, né? Pra ficar diferente aqui as laterais. É só pra não enrolar no punho, pessoal, senão vai ficar enrolado. Tô filmando aqui em cima da mesa. E como essa agulha é grossa, não dá muito jeito aqui, pessoal, mas já dá pra vocês verem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. E agora, eu vou continuar fazendo o ponto malha, né? Seguindo por aqui, ó. Aqui faço todo o ponto meia novamente, né? Tá vendo? Então, gente, já fiz aqui a carreira toda. E deixei aqui os últimos 8 pontinhos, olha. 2, 4, 6, 8. Pra gente mudar o ponto fazendo os cordões de ponto tricô. Então, eu faço aqui os últimos 8 pontos, olha. Em ponto tricô, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nessa carreira, a gente só mudou o ponto, a gente não aumenta mais, porque agora já vamos parar de aumentar, porque agora é só fazer o punho com os cordões de ponto tricô. Então, vou fazer aqui, só seguindo, pessoal, vou virar, olha, desse lado, vou fazer também o ponto tricô em toda a carreira, né? Tanto nas laterais quanto aqui, ó, né? Aqui tá diferente, mas a gente vai fazer o ponto tricô na mesma, porque a gente sempre vai ter que fazer 8 pontos nas laterais em ponto tricô, e depois o resto é só seguir o ponto. O lado do ponto tricô faz ponto tricô, e o lado do ponto meia faz ponto meia. Não precisa nem contar, pessoal, quando está desse lado não precisa contar, porque a gente vai fazer a carreira todinha em ponto tricô, né? Termino essa, faço toda em ponto tricô, viro, e do outro lado são 8 pontinhos em ponto tricô, e o resto aqui no meio em ponto meia, né? Então, eu faço aqui até o final dessa carreira e já volto para mostrar para vocês do outro lado, mais uma vez. Já fiz aqui, pessoal, até o final da carreira. Já cheguei aqui nos últimos 8 pontinhos, olha. 2, 4, 6, 8. Faço esses em ponto tricô normalmente, né? Termino eles em ponto tricô. Agora, vou virar e vou fazer os primeiros 8 pontinhos em ponto tricô. E os demais em ponto meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E os demais em ponto meia, olha. Aqui, a partir daqui, né? Ponto meia. Então, vamos seguindo assim, pessoal, como eu mostrei pra vocês. Vamos seguir aqui fazendo 6 cordões de ponto tricô, que são 12 carreiras em ponto tricô, e depois já arrematamos desse lado aqui. Já volto com vocês arrematando todos os pontos. Aqui vamos fazer totalmente reto
e depois arrematamos todos os pontos de uma vez só. Vai ficar totalmente reto. Olha, pessoal, já fiz aqui então, né, 6 cordões de ponto tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora já vou arrematar os pontos da mesma forma que eu fiz no outro lado. E eu queria também explicar pra vocês, pessoal, que eu fiz assim pra ficar igual a outra blusa que eu fiz, só pra vocês verem a diferença de uma pra outra, né? Mas se vocês quiserem fazer a manguinha aparente, pra ficar assim, por exemplo, ó. Aí, os nossos aumentos iriam terminar aqui, né? Os aumentos terminariam aqui, ia subindo até aqui. Quando chega aqui e vocês querem fazer a manguinha assim, olha. Então, vocês têm que aumentar os pontinhos de lado. Eu vou só mostrar pra vocês aqui, porque se vocês preferirem fazer assim, sempre com a agulha virada assim, no sentido pra cá, olha. E aí, vocês aumentam de cada lado. Primeiro de um lado, e depois, quando vocês chegarem aqui de novo, vocês fazem desse lado. Então, vocês vão aumentando aqui os pontos, olha. Pega a linha, assim, ó, o dedinho aqui dentro, passa a linha por aqui e por aqui. E depois, vem assim, ó. Pega daqui pra lá, ó. Entra dentro com a agulha, ó. Fica tipo uma laçadinha, ó. Assim, e solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Faz de conta, depois vocês colocam quantos vocês quiserem. Agora, eu viro. Esses pontos novos, pessoal, sempre vamos ter que trabalhar eles em ponto tricô, para não ficar esburacado, sabe? Somente na primeira carreira, só uma vez. Depois a gente já vai poder fazer o ponto que a gente quiser. Na próxima carreira já pode mudar o ponto. Então, eu vou seguindo a blusa no ponto que eu estou fazendo até o final dessa carreira, com exceção desses 8 primeiros pontos que tem que ser em tricô. Quando chegar no fim desta carreira, eu viro o trabalho e vou aumentar 8 pontos também, do mesmo jeito que eu fiz desse lado, do outro lado. E assim continuo, pessoal. Então, se vocês quiserem fazer somente o punhozinho, vocês fazem nas laterais o cordões de ponto meia ou cordões de ponto tricô. E o restante da blusa vai seguindo em ponto malha. Aí vai ficar bem bonito, vai ficar um punhozinho separado da blusa. Vou virar só para fazer aqui uns pontinhos para vocês verem, pessoal. Umas carreirinhas para vocês verem. E agora, por exemplo, então, ó, é a carreira do ponto tricô. Então, eu faço aqui ponto tricô, né? Vou seguindo aqui. Digamos que eu queira fazer agora os cordões de ponto tricô, a partir daqui, né? Vou fazendo aqui, olha. Olha que fácil. Mas aí, pessoal, no próximo vídeo, eu vou trazer outra blusa, manga morcego também. Que ela vai ser assim, eu vou fazer esses aumentos, porque ela vai ser bem curta. Então, não vai dar o espaço pra fazer do jeito que eu fiz aqui, né? Fui aumentando bastante, né? Então, agora, essa aqui, por exemplo, eu vou fazer só o punho, ó. Fazer mais uma carreira pra mostrar pra vocês como tá ficando. Essa eu vou fazer só o punho. Tô só mostrando pra vocês só o punho. Mas na próxima, eu vou fazer a manga mesmo. Como se fosse daqui até aqui, vou fazer a manga. Manga comprida também. Manga longa, né? Pra vocês verem as várias facetas que dá pra fazer desta blusa. Então, olha... Aqui já vai ficar o meu punhozinho separado da blusa. Se vocês quiserem, pessoal, eu trago também esse modelo para vocês depois. Olha, vai ficando aqui a nossa manguinha. Claro que eu parei aqui, né? Mas vocês vão continuando, ó. Continua pra cá, ó. Né? Aí ela vai ficando assim, ó. Tá vendo? Até já fiz um short no canal mostrando pra vocês. Como que fica? Aqui iria dando continuidade aqui também, mas que ficou aqui um espaço, né? Porque eu fui parando aqui só pra mostrar pra vocês. Então, ela vai ficando assim. E aqui vai ficar o nosso punhozinho, né? Ela vai ter só o punho ali, ó. Também dá. Se vocês já estão cansados de aumentar pontos, então vocês fazem assim também, gente. Se vocês preferirem, tá bem? Com o punhozinho separado. Essa vai ficar um punho já incluído na própria blusa, né? Tá bem? Então, agora eu vou só desmanchar essa parte aqui pra mostrar pra vocês. Que a gente já vai arrematar aqui os pontos.
E já está pronta a nossa blusa, pessoal. Agora é só costurar, ó. Só terminar de arrematar e já costuro, né? Então, para arrematar, pegamos 2 pontos juntos, né? Olha, 1, 2. E fazemos como se fosse um ponto meia. Aperta um pouquinho, ó. E volta a colocar o ponto na agulha. Fica só um, né? 2 pontos juntos. Faz como se fosse um ponto meia. Volta a colocar na agulha. 2 pontos juntos. Faz como se fosse um ponto meia. Volta a colocar na agulha. Eu tô fazendo assim pra deixar essa correntinha aparente, como eu mostrei pra vocês. Mas se vocês quiserem fazer como se fosse um ponto tricô, também dá, pessoal. Só vai ficar assim, ó. Se vocês quiserem deixar o acabamento assim, com essa ruguinha, né? Eu falo ruguinha. Vocês fazem aqui 2 pontos tricôs juntos até o final. Vão fazendo até o final sempre 2 pontos tricôs. Então, eu acho bonita essa correntinha que fica, por isso que eu tô fazendo assim, gente. Então, eu vou terminar aqui, pessoal, já volto com vocês, cortando a linha e costurando, tá bem? Olha, gente, que bonito que ficou. Essa ficou até mais bonita do que do outro lado, porque aqui tem 2 cores, olha. Então, parece que ela tá um pouquinho diferente. Agora, eu vou fazer, então, o último pontinho. Pega 2 pontos juntos, faz como se fosse um ponto meia. E já está, pessoal, olha, puxa um pouquinho. E agora, eu vou cortar a linha e costurar. Vou deixar aqui um pedacinho bem grande. Pra gente... Já tava acabando já minha linha azul, tava até preocupada que não ia dar, que a mais escura já tinha acabado, pessoal, olha. Só ia ficar da mais clara. Aí eu pensei, ah, se faltasse um pedaço, eu ia desmanchar essa aqui, pessoal, olha, que eu tô fazendo pro próximo vídeo. Eu ia desmanchar essa aqui um pouco pra usar a linha. E essa aqui eu vou ter que mesclar, vou fazer alguma coisa diferente, porque eu já não tenho mais dessa cor de linha. Nessa aqui eu tive a ideia de mesclar, porque eu acho que vai ficar harmônico, só vai ficar um pouquinho mais clara, né? E nessa aqui, não dava pra eu continuar trabalhando nessa cor clara, porque vai ficar diferente, ó. Então, eu tô pensando como é que eu vou fazer. Acho que eu vou fazer umas listras em outra cor. Conforme eu for fazendo, vai surgindo aqui as ideias, né, pessoal? Então, agora, eu vou cortar minha linha aqui mesmo, ó, onde tá a outra. Agora, passa essa linha por dentro desse último ponto, ó. E puxa. Aperta bem. Tá arrematado, né? Aqui a gente vai deixar aberto, né, pra manga. E vamos deixar também a parte do decote canoa aberto, né? Pra gente poder passar a cabeça. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar para colocar no próximo vídeo as costuras, gente. Eu estava aqui tentando de todas as maneiras colocar esse finalzinho também nesse vídeo, mas já não consigo mais, gente. Ele trava e eu não consigo colocar mais nada. Então, fica para o próximo vídeo, pessoal, as costuras, todas as dicas que eu vou dar para deixar essa blusa bem perfeita, bem linda, do jeito que eu mostrei para vocês no início desse vídeo. Mas para quem já tem pressa de ver essa blusa pronta e terminar logo, pessoal, então, o único detalhe que tem que ter é quando vai virar a parte de baixo, que vocês viram que eu não fiz a barrinha um por um, então a gente tem que costurar aquela partezinha de baixo do lado ao contrário, para não ficar uma costura aparente do lado direito, tá bem, gente? Mas eu vou explicar isso no próximo vídeo, para quem quiser já fazer, é só costurar a blusa normalmente, tá bem? Vai ficar lindíssima assim como a minha. E como eu prometi para vocês... Olha o preço desta linha, gente, desta lã. R$ 2,99, que eu estou na França, olha. É esse preço de cima, R$ 2,99. E ela vem 300 gramas, pessoal, olha. Então, ainda sobrou tudo isso aqui, pessoal, ó. Eu fiz com essa, só que eu fiz com dupla, né? Fiz com 2 fios, então eu usei esse novelo aqui, que tava desse tamanho, tava com 300 gramas. E usei um outro, que foi o restante que sobrou de um colete que eu fiz em tricô aqui pro canal, que era um azul mais escuro. Então, se eu for calcular, eu acho que aqui sobrou, eu acredito que quase a metade, pessoal, olha. Porque esse aqui tá cheinho, tem 300 gramas. E esse tem ainda muita lã, ó. Então, como eu uni 2 fios, eu uni esse novelo e mais um outro,
E ainda sobrou tudo isso aqui, ó. Eu acredito que eu devo ter usado mais ou menos 400 gramas para fazer essa blusa. Então, eu gastei muito pouquinho, gente, muito pouquinho mesmo. Ficou realmente muito econômica essa blusa. Esse preço aqui, pessoal, é em euros, né? Em reais, esse preço aqui, olha, R$ 2,99 vai dar mais ou menos R$ 19,99. Mas são 300 gramas, gente. Dá pra fazer uma blusa inteira pra mim. Como essa blusa manga morcego ela é um pouco mais larga, um pouco mais comprida, aí eu acredito que eu tenha gastado mais ou menos 400 gramas pra fazer essa blusa. Então, meus queridos, vejo vocês no próximo vídeo, que eu vou deixar direitinho as costuras feitinhas para vocês e também as medidas da blusa inteirinha, tá bem, pessoal? Para vocês saberem direitinho pro meu tamanho, tamanho P. Espero que vocês tenham entendido, pessoal, que vocês possam fazer. E se ficarem com alguma dúvida, a gente podem perguntar, tá bem? Que eu vou respondendo. E se vocês gostam de vídeos assim como este, deixem o like, tá bem, pessoal? Para que eu possa saber, para que eu possa fazer mais vídeos legais para vocês. Aqueles que ainda não são inscritos, vou pedir aqui também para vocês se inscreverem no canal. E também, pessoal, ativar o sininho de notificações, para vocês não perderem nada, não perderem a próxima blusa que eu vou postar também para vocês com outras dicas legais. O sininho de notificações ativado é muito importante, pessoal. Até mesmo eu, quando tenho canais que eu gosto, às vezes eu não recebo as notificações. Então eu vou ver o sininho tá desativado. Então ative o sininho, comentem, compartilhem, pessoal, o vídeo, tá bem? Para ajudar o canal aqui a crescer bastante, tá bom? Um beijinho, obrigada por vocês estarem até aqui, o finalzinho do vídeo, tá bom? Um beijo grande para vocês, vejo vocês nos próximos vídeos. Beijinhos, fiquem com Deus!